Hoje vamos falar sobre cultura de massa. Um assunto que me interessa bastante, que eu tenho estudado bastante e que logo teremos novidades sobre esse assunto. Mais para frente eu conto para vocês. Bom, na verdade eu vou ler um texto meu sobre o assunto e vamos conversando sobre ele, tá bom? Vamos lá. Os marqueteiros dizem que quem quer ser ouvido precisa falar o que o público quer ouvir. Precisa, por isso, achar o seu nicho, onde suas ideias encontrarão guarida, onde elas serão bem recebidas. Bom, essa é a base aí do marketing, né? Num mundo tão diverso como é o mundo atual, com tantas ideias, com tantos, com tantas tribos distribuídas, com tantos pensamentos diferentes, com tantas formas de ver o mundo diferentes, os marqueteiros nos indicam que se nós queremos vender bem os nossos produtos, precisamos encontrar aqueles que se identificam com o que nós estamos vendendo, com o que nós estamos apresentando. Quem busca reconhecimento, portanto, não deve pretender ser original, pois o aplauso nada mais é do que uma reação quase instintiva do aplaudidor ao reconhecer suas próprias ideias na fala do orador. E aqui existe uma verdade que as redes sociais estão deixando muito claras, muito clara, as redes sociais estão deixando muito clara, que é o fato de que normalmente o aplauso, ou nós podemos traduzir na linguagem das redes sociais, as curtidas, as reações positivas, geralmente são reações não de quem aprendeu algo, não de quem absorveu alguma coisa nova, mas normalmente de quem está identificando no texto, no vídeo, na fala do outro, aquilo que essa pessoa, esse espectador já acredita, já pensa. O aplauso, então, seria uma reação praticamente instintiva daquilo que você já pensa. Então, o marqueteiro fala assim: você não pode, não deve se preocupar em ser original, em ter originalidade, em querer falar coisas novas. Sabe por quê? Porque o novo ele não atrai. O original ele não atrai. O que atrai é aquilo que o seu público vai se identificar, aquilo que o público vai se ver. Quando você fala algo e o seu público identifica, concorda com aquilo, ele vai, olha, dizer: legal, estou aqui, parabéns, muito bom, esse texto é muito bom, esse vídeo é muito bom, esse professor é muito legal. Mas, se você traz algo muito original, isso cria, assim, um susto. Então, a originalidade não combina muito com o marketing. Opiniões não são aconselháveis, a não ser que elas repliquem a opinião pública. Afinal, as pessoas não suportam escutar aquilo com o que não concordam e levantam-se ardorosamente contra as ideias que estão fora do seu campo de aceitação. Eu sei que as pessoas falam muito de originalidade, né? De cada um tem que ter a sua opinião. Nós vivemos num mundo em que cada um tem a sua opinião. É engraçado que num mundo onde cada vez mais as pessoas dizem da liberdade de opinião e dizem da diversidade de opinião, cada vez mais as pessoas estão pensando as mesmas coisas. É um paradoxo da contemporaneidade. Um mundo cheio de informações, cheio de redes sociais, um mundo onde todo mundo tem a liberdade, entre uma liberdade teórica, pelo menos, onde todo mundo tem a liberdade de falar o que pensa, de emitir sua opinião, de ser original. E é exatamente nesse mundo as pessoas estão falando as mesmas coisas, estão repetindo as mesmas ideias, estão sendo uns iguais aos outros. Os marqueteiros, então, eles aconselham: olha, não tenham pressa em ser originais, não. Porque as pessoas não gostam de escutar coisas
que não estão de acordo com aquilo que elas já pensam. As pessoas são refratárias quanto a isso. Isso porque as pessoas estão satisfeitas com os resultados que elas, como massa, alcançaram. Afinal, aprenderam a manipular os elementos da civilização com destreza, mesmo não entendendo nada do processo histórico que a formou. São técnicos, são peritos, muitas vezes competentes, mas completamente ignorantes dos princípios que sustentam essa mesma civilização. Então nós vivemos num mundo, gente, que as pessoas estão muito satisfeitas com os seus resultados. Tem muita gente ganhando dinheiro, as pessoas estão vivendo de maneira confortável, né? E essas pessoas, para elas, qualquer ideia que saia daquilo que já se tornou lugar comum nos tempos atuais, parece assim apenas algo exótico, algo fora do contexto. Então, se você traz alguma coisa muito diferente, se você pensa diferente, se você até faz assim certas críticas às formas de vida atuais, você é visto como uma pessoa que está saindo daquilo que é o que todo mundo aceita como normal, como comum. Isso acontece o tempo todo. Já que as pessoas estão vendo na prática as coisas funcionando. Então, se você não fala e não faz o que todo mundo está fazendo, os mesmos caminhos, as mesmas formas, os mesmos trajetos, então você é visto como alguém que é só um excêntrico. É só um excêntrico, não é alguém que está seguindo a trilha correta. Essas pessoas, elas também estão satisfeitas consigo mesmas. Elas olham para o mundo ao seu redor, sua prosperidade e tecnologia, e acreditam sinceramente que tudo isso é mérito delas mesmas. Admiram o ambiente que as cerca, veem nele o reflexo de sua própria capacidade e louvam a si mesmas, camuflando esse louvor com elogios a seu próprio tempo, implicitamente, ao condenarem o passado como ultrapassado. Então, tudo aquilo que não está de acordo com as novas formas de vida é visto como ultrapassado. As pessoas podem até romantizar o passado, né? O passado é bonitinho, é romântico e tal. Mas as pessoas estão cheias, né? Repletas de orgulho do tempo presente. Elas podem até não falar isso, mas elas vivem assim. Elas vivem assim quando elas colocam as formas de vida presente como as únicas formas possíveis de se viver. Quer dizer, se você não seguir as formas que são colocadas, se você não estiver falando nas redes sociais, se você não estiver dizendo aquilo que as pessoas dizem, se você não estiver agindo como as pessoas estão agindo nesse momento, então você está fora, você está fora. Não se aceitam formas de vida, estilos de vida, jeitos de viver que não sejam aqueles que todos os contemporâneos, né, todos que vivem esse momento compartilham. E é interessante porque, principalmente nas redes sociais, as pessoas costumam falar demais de regrinhas, né, para a vida, como se deve viver, quais são as virtudes, quais são os bons comportamentos, o que é correto, o que não é. E principalmente o Instagram é um festival de gente impondo regras para os outros, ensinando como se deve viver. Mas sempre esse viver dessas pessoas, se você juntar todo mundo, é tudo muito parecido, todo mundo tem ali aquele quadradinho de forma de vida, aquelas formas de vida que todo mundo repete que são as melhores,
sem grandes novidades. E se você não vive de acordo com essas regrinhas, então você está fora. Está fora. São grupos, né? Então você tem, por exemplo, os grupos progressistas, que dizem que você tem que ser uma pessoa de mente aberta, no sentido de que você não pode ter preconceito de gênero, você não pode ter. Você não pode olhar as pessoas de maneira preconceituosa, que você tem de aceitar as escolhas das pessoas, ainda que essas escolhas sejam a coisa mais estranha, né? E aí, se você faz parte desses grupos, ou assim, você convive com esses grupos, e você não faz, e não pensa, e não age de acordo com o que elas estão esperando, você é colocado para fora, você é excluído, você está à parte do grupo e não tem direito de participar dele. Bom, mas isso acontece também nos outros grupos. Se você for para os grupos, sair dos grupos progressistas e ir para os grupos mais conservadores, também tem suas regrinhas, né? As pessoas, assim, você tem que viver de determinada maneira, você tem que ir para a igreja, você tem que ter 3, 4, 5 filhos, você tem que viver de certa maneira, você tem que ter as virtudes e tal. Bom, e se você não vive dessa maneira, você também é escanteado, porque você não vive de acordo com as regras dos grupos. Então, independentemente de qual grupo você está ali mais próximo, existem caminhos e regras que devem ser seguidas. E se você não as segue, você se torna um pária. Tá? E é por isso que os marqueteiros falam, tá bom, você quer vender algo para essas pessoas, então não adianta você querer trazer novidades para ela, para essas pessoas. Não adianta você querer ser original, ser do seu jeito. Não, você tem que falar o que elas estão esperando. Você tem que falar o que elas querem. Se o seu grupo é progressista e você quer vender para esse grupo suas coisas, suas ideias, seus produtos, seja o que for, você tem que falar aquilo que eles estão esperando, aquilo que eles já concordam. Se seu grupo for conservador, é a mesma coisa. Você tem que falar aquilo que eles já concordam, aquilo que eles já esperam. Não há lugar para a novidade. De fato, as pessoas admiram aquilo com o que se identificam. Por isso são incapazes de transcender-se, incapazes de gostar de algo que esteja fora do seu círculo de interesses. Esse é o grande problema, né, da cultura e o problema da comunicação. As pessoas, elas pensam que admiram, elas até fingem admirar algo, elas não admiram algo. Elas se admiram em algo ou em alguém. Então vem alguém, fala algumas ideias sobre política, por exemplo, e essas ideias estão de acordo com aquilo que essas pessoas pensam. E elas falam, nossa, eu admiro aquela pessoa. Não, você não admira aquela pessoa que está falando. Você admira as suas próprias ideias e admira as suas ideias naquela pessoa que está falando. Você está se auto-admirando. Está se auto-louvando. E as pessoas são todas assim. Basta essa pessoa que fala, que se comunica, dizer algo diferente do que o público pensa, do que o espectador está pensando, do que o espectador acredita, pronto. Aí já começa a crítica, já começa um não concordo, né? Não há espaço, por exemplo, para a pessoa permitir-se absorver ideias que talvez ainda não conseguiu entender corretamente, ou ideias que talvez, em princípio, não concordem, mas que mereça algum tipo de reflexão mais aprofundada. Não há espaço para isso. Então, as pessoas estão divididas em grupos, né, em grupos fechados, que nós chamamos de bolhas, e esses grupos se retroalimentam das mesmas ideias. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, você tem que falar as mesmas ideias que esses grupos têm,
E você não pode, esse período, né, de redes sociais, em que todo mundo tem a facilidade de comunicação e de resposta, se alguém arrisca falar algo um pouquinho diferente daquilo que essas pessoas já acreditam, ela já toma todo tipo de crítica. E muitas vezes ela é colocada escanteada, ela não consegue impor. Aí ela tem que ir lá buscar, né, procurar, como os marqueteiros aconselham, procurar aqueles que pensam igual. Mas que tristeza isso, né? Nós buscarmos pessoas que pensam igual a nós, igual a nós. O tempo todo se comunicar com pessoas que pensam igual a nós. Isso é de uma tristeza e de uma superficialidade assustadora. Porque se nós pensamos e nós conversamos e discutimos e trocamos informações e ideias apenas com aqueles que pensam como nós já criamos as fronteiras do nosso pensamento. Não há lugar aí para crescimento, para inovação, para o transcender-se. Se eu só estou limitado, se é imposto a mim comunicar-me apenas com aqueles que pensam igual a mim, que novidade há? Todas as ideias já estão postas, já estão dadas. Não há crescimento, não há evolução, não há melhora. Tudo é sempre o mesmo. Isso é muito triste, porque o mundo das ideias é um mundo em evolução. Às vezes nós gostamos de falar de Platão, Aristóteles, como se fosse, né, assim, um resgate do passado. Mas Platão e Aristóteles, no seu tempo, eram o que havia de mais vanguardista que existia. Eles estavam transgredindo o lugar comum. Jesus Cristo estava transgredindo o lugar comum. É verdade ou não é? E todos os grandes pensadores fizeram isso. Eles transgrediram aquilo que parecia ser o indiscutível. Aquilo que parecia ser o posto e que jamais seria modificado. E os conservadores têm medo de permitir-se ir além daquilo que já está posto. Mas o próprio conservadorismo, nesses tempos, está assumindo essa posição vanguardista. E eu não estou falando de mentalidade revolucionária. O Eric pergunta, qual a diferença disso da mentalidade revolucionária? A pergunta é ótima, porque as pessoas confundem totalmente isso. A mentalidade revolucionária é uma mentalidade que não respeita a evolução das ideias. A mentalidade revolucionária, ela quebra a sequência que permite a evolução das ideias. Porque toda evolução pressupõe um processo que começou lá atrás. Se eu posso, se é permitido a mim pensar algo hoje, é porque eu tenho todo um histórico de pensamento anterior a mim. No caso da filosofia, por exemplo,
Se não existisse Platão e Aristóteles, se não existissem os pensadores medievais, se não existissem os pensadores modernos, se não existissem os pensadores contemporâneos, hoje eu não estaria apto a pensar as coisas que eu penso. Porque para mim é muito mais fácil pensar a partir de todo esse tesouro milenar que vem atrás de mim. Hoje eu sento, leio todos eles e posso partir, se eu quiser tentar pensar algo original, ou tentar ir um pouco além, eu já tenho tudo isso atrás de mim. O pensamento revolucionário não faz isso. O pensamento revolucionário é de um primitivismo absurdo, porque ele corta esse processo. Ele corta esse processo. Ele não reconhece, ou reconhece apenas aquilo que ele quer reconhecer. Aquilo que ele acha que pode ser útil para ele, mas ele é revolucionário porque ele quebra toda a sequência histórica. Então, o pensamento conservador, ele não é um pensamento que a gente vai dizer estagnado. É um pensamento que se permite crescer, seguir, sem negar aquilo que o alimentou. Mas se, como o Eric, que fez a pergunta, completou, se enxerguei mais longe foi porque me apoiei nos ombros de gigante. É isso, professor? É isso. É isso. Porém, se nós nos mantivermos apenas falando entre nós, que eu quero dizer, não é? Falando entre nós, assim, permitindo apenas, é isso que eu quero dizer, que as ideias que já estão postas, já estão dadas, sejam as únicas ideias permitidas, e qualquer ideia que escape dessas ideias que já são permitidas, são rechaçadas, aí nós já caímos no problema de ficarmos estagnados. E a pessoa acha que essa estagnação é o ápice do conservadorismo, e não é. Não é. Não é. Grandes pensadores, todos os grandes pensadores trouxeram algo novo. Novo não no sentido de negação do passado, mas de evolução, de crescimento, de acrescentar talvez algo àquilo que já está dado. Mas como nós vamos fazer isso se nós tivermos ideias que são permitidas e ideias que não são permitidas? Hein? Pensar é perigoso, gente. Sempre vai ser. Pensar de verdade sempre vai ser perigoso. E uma pessoa, para pensar, ela precisa se arriscar. Se arriscar, às vezes, ela fala besteira até. Se arriscar aí além daquilo que todo mundo está concordando. É assim, é isso que faz o pensamento evoluir, é isso que faz as ideias irem adiante. É por isso que nós reclamamos tanto dessas atitudes político-burocráticas que impedem a manifestação do pensamento, seja ela qual for. Pensamento não deveria ser proibido jamais. Opinião não deveria ser proibida jamais. Jamais. Ah, mas essa opinião é perigosa, é prejudicial. Quem vai dizer qualquer opinião pode ser perigosa? Quer dizer, então tudo aquilo que não estiver de acordo com o pensamento atual vai ser considerado perigoso. E aí você vai proibir o pensamento considerado perigoso. Ponto. Você estagnou o pensamento. Qual é a tendência? Se as pessoas estão com um pensamento estagnado, se você não pode pensar além disso, a tendência é emburrecimento geral. As pessoas vão emburrecendo. Os próprios pensadores, né, os próprios intelectuais vão emburrecendo, porque eles não podem pensar, eles não podem ir adiante.
Tudo isso por causa dessa pressão da massa que coloca de lado aqueles que pensam diferente. Aqueles que ousam ultrapassar as fronteiras desse mundo auto-lisonjeiro são tidos por excêntricos. Quem não pensa sob as mesmas categorias da mente comum, manifestando os mesmos interesses, expressando pensamentos que se encaixam no imaginário vulgar, é visto como um alienígena. É isso que acontece. O Anderson, aqui, coloca: hoje os conservadores amam Sócrates, mas na época ele foi condenado à morte por ir contra a tradição, segundo acusaram, dentre outras coisas. Né? Diziam que ele corrompia a juventude com suas ideias. Ele não estava sendo conservador. Né? Hoje, aliás, hoje em dia, se você for contra as ideias progressistas, cada vez mais você está sendo um radical, né? O progressismo está se tornando o novo conservadorismo, porque os novos progressistas são absurdamente puritanos na sua maneira de pensar. E Sócrates é um exemplo. Cristo é um exemplo. Cristo foi morto por ir, assim, por ser visto como alguém que estava indo contra o lugar comum religioso. E sempre é assim. Sempre é assim. E isso é exatamente essa loucura dos pensadores, essa coragem e esse risco que normalmente eles assumem, é que fez do Ocidente essa riqueza. Essa riqueza intelectual. O que permitiu essa riqueza, esse tesouro intelectual no Ocidente foi exatamente a liberdade de poder pensar sem medo da lei, sem medo de se arriscar, sem medo da massa, sem medo de ser julgado, sabendo assim, olha, eu posso falar, vou falar, posso falar besteira, tudo bem, se eu falar besteira, eu falei besteira, paciência, mas, né, como o Eric colocou aqui também corretamente, sem medo de parecer ridículo. Que às vezes você vai parecer ridículo porque está todo mundo falando de uma maneira, né? Todo mundo está falando de uma maneira e de repente você vai falar de outra maneira e vai ser visto como alguém esquisito porque está falando de outra maneira. Entende isso? Principalmente nos nossos dias, esse medo de contrariar a massa. Ah, tá todo mundo falando desse jeito, então eu também vou ajustar meu discurso para falar de acordo com o que as pessoas estão pensando. Por quê? Porque eu tenho que receber likes, porque eu tenho que ter público, porque eu tenho que ter seguidores, e muitas vezes porque eu tenho que ter dinheiro, né? Tem que vender curso, tem que vender isso, tem que ter like lá para dar visualização, que me dá dinheiro. Tudo isso conta. Então as pessoas estão aí se, né? Eu vejo pessoas capacitadas que poderiam estar desenvolvendo pensamentos absolutamente originais, né? Absolutamente não, porque não existe esse negócio de pensamento absolutamente original, mas pensamentos originais, com coragem, arriscando-se a falar coisas. Não, e você anda, você passeia um pouco, eu não tenho muita paciência que vocês têm de ficar vendo vídeos, essas coisas, não tenho muita paciência. Mas o pouco que às vezes eu vejo, o que aparece para mim, assim, de vídeos, é todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo se repetindo. Por quê? Porque a repetição é a garantia de que você vai estar dentro do grupo, tá? Aquela massa que vai bater palma para você, vai lhe sustentar, vai lhe dar reconhecimento.
Como o Anderson falou aqui também, ó, muitos conservadores, paradoxalmente, estão deixando suas individualidades para abraçarem um coletivismo conservador. Estão preocupados em serem conservadores à risca do manual. É exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso. Quem está dirigindo? Quem é que está dirigindo? Quem é o diretor? Quem se torna o diretor cultural, então? São as grandes mentes, né? A gente sempre pensa, olha, quem dirige a cultura são as grandes mentes. E a gente começa a perceber que talvez não. Nesse nosso tempo, quem está dirigindo e quem dirige a cultura são as massas. É assim que a massa se transforma em dirigente cultural, impondo, por meio da força do mercado, o que deve ou não ser publicado. Além disso, ela também determina a forma como o autor deve se comunicar com a audiência. Entenderam? Quem está dirigindo a cultura não são as grandes mentes, não são as grandes cabeças, não são os grandes pensadores. Quem está dirigindo a cultura são as massas. As massas. Não existe uma massa só, né? São os grupos massivos. E se as massas dirigem a cultura, que tipo de cultura nós vamos ter? Vamos ter uma cultura estagnada, repetitiva e uma cultura medíocre. Porque uma das características da massa é a mediocridade. Por quê? Porque por ser massa. A genialidade pertence aos indivíduos, que na luta solitária consegue transpor o lugar comum. Mas a massa nunca vai fazer isso. A massa vai ser sempre medíocre por definição. Até o Ortega fala sobre isso, hein? Na década de 30. O escritor, ao começar a escrever sobre um tema que estudou profundamente, deve pensar que o leitor médio, que nunca estudou o assunto, se o vier a ler, não será com o fim de aprender alguma coisa com ele, mas sim ao contrário, para condenar o autor quando as ideias deste não coincidirem com as vulgaridades que tal leitor tem na cabeça. Vocês percebem aqui uma censura prévia existente, praticada silenciosamente pela massa. O autor vai escrever e fala assim: caramba, se eu escrever de tal maneira, eu vou ser criticado, vou ser cancelado, né, como eles gostam de falar hoje em dia, vou ser colocado de lado, ninguém vai querer me ler. Então eu tenho que ajustar o meu pensamento, a minha linguagem para o público médio. E com isso, nós diminuímos a qualidade do que está sendo produzido. É muito complicado você depender do mercado para a cultura de alto nível. Por quê? O mercado vive da mediocridade. Eu não estou falando isso aqui em termos de valor, nem virtude. Mas é porque é assim, para você, o mercado vive de você atingir mais pessoas, certo? Mais pessoas. E para você atingir mais pessoas, você tem que diminuir a qualidade para alcançar a mediocridade. O meio, né? O termo médio. E o mercado é assim. Então você depender do mercado para isso, é por isso que, assim, era tão importante os mecenas eram importantes, porque o mecenas, ele paga, né? Ele paga pro artista não ficar aí sujeito ao mercado. Ele, ó, vou te pagar tanto e você faz o teu trabalho. Inclusive, assim, as academias, né? Elas tinham essa função, ó, você vai trabalhar academicamente aí e não se preocupe com o público, em conquistar o público, em ganhar audiência. Não,
Você tem que se preocupar em fazer o teu trabalho. Em fazer o teu trabalho bem. Em desenvolver a tua arte, o teu pensamento, a tua filosofia de maneira boa. Hã? É isso que você tem que se preocupar. Essa é a função da universidade, da academia, né, da carreira acadêmica. Se perdeu. Se perdeu por quê? Os conservadores, eles não têm espaço na academia. Então eles têm que se lançar para o mercado. Aqui no Brasil, não tem quem financie pensador. Nem artista. Não financia. Então, acabou. Aqueles que seguem carreira acadêmica, eles também estão presos, porque dentro da academia você tem que se formatar o seu pensamento para o pensamento progressista. Então também não adianta nada. É a mesma coisa. Você é livre para pensar de maneira progressista. Ou seja, não adianta nada. Não tem liberdade para o pensamento. O pensamento também não vai evoluir assim. Vai ficar repetindo a, a mesma ladainha de sempre. A cultura, então, estagna-se, pois sendo autofágica, não permite que ideias que ousam ultrapassar os limites habitualmente estabelecidos surjam. Assim, o papel principal do pensador, que é arriscar-se em campos perigosos, fica interditado. Ó, por exemplo, as pessoas não sabem, às vezes não entendem qual é o problema de leis como a Lei Rouanet. Qual é o problema da Lei Rouanet? O problema da Lei Rouanet é que não é o dinheiro. As pessoas só pensam no dinheiro. Ah, foi dinheiro para lá, dinheiro para cá. Isso é o problema secundário. O maior problema da Lei Rouanet é que ela serve de filtro ideológico. Então, hoje, sob um governo progressista, esquerdista, eu quero captar dinheiro através da Lei Rouanet. Então, eu vou lá, ofereço eu quero fazer um documentário e tal, sobre tal assunto. Isso tem que passar para a aprovação do grupo lá. Né? Só que esse grupo não aprova se o seu projeto não tiver de acordo com os parâmetros ideológicos, porque ainda tem muita coisa subjetiva, né, nessas aprovações. Então, se não tiver de acordo com os parâmetros ideológicos, não passa. Se tiver de acordo, passa. E aí, se tiver de acordo, o que acontece? A pessoa vai lá e tem autorização para captar junto a empresários que vão vão financiar essas obras e vão descontar isso lá dos impostos. Tudo bem. Se eu não tenho a aprovação da Lei Rouanet, você pode dizer, mas então você pode ir diretamente nos empresários, né? Só que o empresário algum, vai querer financiar se ele não puder deduzir do imposto, já que há a possibilidade de dedução. Então você chega lá com o pires na mão, fala assim, por favor, financia a minha obra. Ele fala, tudo bem, até financia, mas consiga lá a dedução da Lei Rouanet. Ah, não consigo, não foi aprovada, então infelizmente não vou te financiar. Tá entendendo? A dificuldade? A Lei Rouanet, em si, ela não é ruim, porque ela permite o financiamento, como se o Estado indiretamente permitisse o financiamento de obras artísticas e tal. E de alguma maneira isso é bom, de alguma maneira, não de maneira assim, tem duas coisas. O problema não é o limite financeiro, também não é isso. Ah, é bonitinho só para pequeno artista. Não, não tem que ser pequeno, tem que ser para artista. Obra tinha que ser assim, financiamento para obras de arte. Obras de arte que eu falo gente que está tentando pelo menos fazer obra de arte. Você não, né? Esse negócio de Lei Rouanet para financiar show de funk, show de rock, é besteira. Não tem arte. Tinha que ser para arte. E não deveria importar o viés ideológico e tal. Assim,
deveriam, não sei como se faria isso, mas deveria existir parâmetros objetivos. Ó, seu trabalho tem isso, tem aquilo outro, é considerado uma obra de arte e tal, é uma tentativa de fazer uma obra de arte. Ótimo, tem financiamento, pode ser 1 milhão, 5 milhões, que seja, dependendo da, do trabalho, né? De repente é um trabalho grande, né? Não vejo problema algum. Agora, você fica financiando ator global para fazer showzinho, aí desvirtua. E aí é uma forma também de você continuar alimentando essa cultura de massa, cultura medíocre, a cultura que não evolui. O Adriano coloca assim: arte é trabalho, negócio, profissão, tem que seguir a lei de mercado. Se não der lucro, se o cara não transformar aquilo em algo atrativo para ser financiado, que vai vender peixe. Então, é uma visão mercadológica da arte. O problema da arte, Adriano, é que essa maneira de pensar a arte não permite o artista arriscar. Porque o artista, muitas vezes, ele tem que ser o vanguardista, é aquele que traz algo não para ser aplaudido, mas às vezes para causar desconforto. E ninguém paga para ter o desconforto. Você entendeu? Essa sua visão da arte, ela não permite que o artista vá além. Ela pressupõe que a massa é capaz de entender quando o artista está arriscando-se, está propondo algo diferente, um pensamento novo. Está entendendo? Eu entendo essa visão. Sua da arte, acho que tem uma parte disso, sim, claro, que é preciso ajustar. Tem uma parte que o mercado responde. Não, não tiro isso, não. Não é. Nem estou falando que é errado, mas não pode ser só isso. Ah, se não vender, descarta. Aí nós, se não vender, é porque a massa não assumiu. Mas aí, gente, a massa se tornou um diretor cultural, que é exatamente o que eu estou falando aqui, que é o perigo. É o perigo do pensamento contemporâneo. O Luiz Carlos fala assim: nesse caso específico, não se pode esquecer que existem grupos controlando. Não vamos ignorar esses grupos, também colocar toda a culpa na massa. Não, não, você está certo. Mas a massa, sabe por que eu falo massa? Porque a massa já pressupõe grupos controlando. A massa dificilmente é espontânea. Dificilmente é espontânea. A minha crítica não é a massa em si. A massa existe, vai sempre existir, faz parte da sociedade. A minha questão é do outro lado, é de quem cria o conteúdo e quem traz o pensamento, do artista, do filósofo, do pensador, do intelectual. É esse. O quanto ele se mantém preso a esse sistema, a esse jogo, a essa questão, entendeu? Entende? O quanto a pessoa fica presa a esse sistema de ter de responder sempre à mediocridade imposta ou desenvolvida pela massa. Tá entendendo? Van Gogh vendeu apenas uma de suas pinturas em vida, hoje é considerado gênio. Gênio valioso. Diz o Anderson. É verdade. Identificar
O que as pessoas querem ouvir e moldar o discurso para obter sua aprovação tornou-se a única atividade distinguível entre a classe dita intelectual. O resultado desse movimento circular é amaldiçoar a inteligência, aquilo que ocorre a tudo que não evolui, a tudo que se mantém estagnado, a corrosão. Se a cultura não evolui, se a cultura não anda, se a cultura não se arrisca, se a cultura não se permite andar por terrenos perigosos, não confortáveis, ela se estagna, e se estagna, o resultado é a corrosão. Ela vai se corroer. Muito da nossa pobreza cultural não é só, é também, mas não é só o pensamento progressista, mas é a forma como o próprio pensamento progressista está impedindo que o pensamento se desenvolva. É uma retroalimentação das mesmas ideias, inclusive ideias progressistas. A Liz fala assim, eu concordo com o Adriano, porque hoje o artista só tem o público. Por mais medíocre que a massa seja, se o artista sabe tocar as chaves arquetípicas do coração, ele ganha esses corações. Mas a função, Liz, do artista não é ganhar os corações. Não é sua função primeira. Isso é uma lógica mercadológica. Pode ser, não há nada de errado nisso. Existe o valor de se saber ganhar os corações. Mas um artista, ou principalmente um pensador intelectual, a função dele não é ganhar corações. É, às vezes, transmitir aquilo que ele está vendo. E em vez de ganhar os corações, às vezes ele vai fazer os corações sangrarem. Às vezes o pensador, ele vai despertar até o ódio, a raiva, porque ele está tocando em feridas. Vocês estão entendendo? Existe esse lado de tocar os corações, faz parte, mas não é essa a função primeira da arte. Menos ainda da intelectualidade, do pensamento, da filosofia. A Rosimeire fala, a arte está sendo substituída pela fama. É. Não, hoje nem se fala, né? Com os TikToks da vida, a coisa vai muito mais longe, longe nisso aí. Samuel pergunta, então o modernismo pode ser considerado arte, por mais bizarra que seja? Depende. Depende. Nós não podemos colocar todo um modernismo numa caixa só. Né? Todo modernismo numa caixa só. Às vezes o modernismo ele pode trazer aquilo, muitas vezes trouxe até ideias heterodoxas, até que parecem feias, e são, mas muitas vezes dentro de uma discussão artística sobre isso é arte, isso é arte, isso pode ser considerado arte.
Muito da arte moderna, estou falando da arte de verdade, está dentro desse contexto, está dentro desse pensamento. Dessa provocação. Isso é arte? Vamos ver. Quer um exemplo? O urinol, do Duchamp. Era uma provocação. Isso pode ser considerado arte? Boa pergunta. Bom, como provocação é interessante, como questão é interessante, como arte em si não. Aí vem outros e, mudando essa conotação, transforma aquilo que podia ser só uma provocação para se discutir a própria arte e tentam transformar aquilo em arte. Aí é um problema. Quando você transforma a discussão em arte, a discussão em si em arte, a discussão não é arte. A provocação em si não é arte. A provocação é provocação. Aí todo mundo fica provocando, deixa de ser provocação. Passa a ser lugar comum, você está entendendo? Aí o bonito agora é provocar, o bonito agora é quebrar o que eles acham que são os padrões. Aí caiu no mesmo erro, você está entendendo? A questão é que nós nos acostumamos com o pensamento direcionado pela massa. E nos acostumamos que esse é o pensamento que deve ser seguido. Essa é a questão que eu quero trazer. Para os meus alunos, eu sempre falo: olha, se vocês querem pensar de verdade, vocês não podem ter medo do pensamento. Não pode ter medo, inclusive, de encarar os pensamentos que não estão de acordo com os seus lugares comuns, com as suas crenças, com as suas verdades. Tem que saber encarar tudo. Se nós estamos buscando a verdade, nós não podemos ter medo de encarar, inclusive, as mentiras. O João coloca assim: o professor em Porto Alegre tinha um chinelo havaiano espetado em um garfo. Creio que isso não seja arte. Não. Depende. Qual é o contexto disso? Qual é a provocação disso? Arte não, né? Mas pode ter uma provocação, mas dificilmente agora, hoje, meu, né? O Duchamp colocou urinar em 1917, ou seja, já tem mais de 100 anos, já foi, a provocação já foi. Já deu para si, já deu para passar esse tempo todo e chegarmos a boas conclusões, né? Do que é arte, do que não é. Querer fazer isso agora já é demodé, já é forçação, já caiu no pensamento de massa progressista. Besteira. Chega, né? O Eric coloca. Duchamp já deu seus frutos. Chega, né? Concordo. Faço suas palavras as minhas. Chega. Entendeu? Chega. Ah, eu sempre vou defender que nós temos que pensar sem medo. E é por isso que nós nos levantamos tanto contra essas censuras prévias que estão começando a ocorrer. Não se pode questionar isso, não se pode questionar aquilo. Isso é um prenúncio de um futuro tenebroso. Né? E não é porque nós não estamos, não é porque eu não concordo com uma ideia que eu devo ficar tranquilo quando essas ideias são proibidas. Não, não.
nós devemos defender, eu acho, né, a, a, a permissão para se pensar as coisas, por mais absurdas que elas sejam. E nesse ponto eu sei que isso que eu falo, boa parte dos conservadores também não concordam comigo não, tá? Eu acredito que pensar deve ser livre. Opinar também deve ser livre. Ah, Fábio, mas as coisas mais absurdas? Sim, as coisas mais absurdas. É o preço que se paga. Gente, é o preço que se paga. É o preço que se paga. Entende? Eu tenho para poder ter liberdade para pensar coisas inteligentes, novas, difíceis. Eu tenho que permitir também as coisas idiotas, absurdas, ridículas. Gabriel fala assim, professor, você viu um vídeo norte-coreano falando que a cultura woke nas universidades é similar à Coreia do Norte? Não vi o vídeo, mas, claro, não preciso nem ver. Obviamente isso. Toda essa cultura pós-moderna que tenta limitar o que pode ser dito e o que não pode ser dito é uma ditadura plena. Plena. Então é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês como provocação. Provocação. Tentando colocar em prática um pouco daquilo que eu trouxe na própria reflexão. Da minha parte, eu sempre vou defender que as pessoas tenham liberdade para pensar, liberdade para falar. Eu acho, entendo que o que nós deve ser punido são os atos e as, as provocações aos atos, né? As provocações diretas aos atos. Mas os pensamentos, as teorias, por mais estúpidas que elas sejam, elas devem permanecer livres. Para quê? Para que as que não são estúpidas possam permanecer livres também.